management, gestão da mudança, etc. E possivelmente mais 6 milhões de reforço. E se olharmos para estas razões, vemos que elas estão neste momento ultrapassadas e que podemos olhar para o futuro já com outras condições. Temos vários trunfos, temos a aprendizagem, temos a NCP, temos dinâmicas ministeriais, temos balizas definidas, temos prestadores de serviços conhecedores da administração pública, suportes tecnológicos de Estados, temos o PRACE, uma estabilidade política e uma grande vontade política de se avançar nestas matérias, temos sempre uma constante pressão sobre as contas públicas, um novo Código da Contratação Pública, uma administração pública receptiva, envolvida. Temos também o ímpeto europeu sobre a sociedade de informação e as compras públicas eletrónicas, com a declaração de Manchester, e uma dinâmica forte de inovação neste próprio mercado, tanto a nível tecnológico como em termos de gestão. Uma conclusão muito genérica: não se avança por decreto, especialmente em termos de processos e mudar formas de atuar da administração pública. A qualidade da liderança e da gestão, o fazer as coisas acontecer, acaba por ser o determinante e dar as condições às pessoas para o executar. Se nós olharmos para aquela lógica antiga de divisão entre o saber, o apresentar, o falar, o fazer planos, o saber fazer, planos de ação, etc., que é muito diferente do fazer e do fazer fazer. E neste momento nós estamos nas duas últimas partes, que é o fazer e fazer, que é termos recursos de gestão e de intervenção para fazer as coisas acontecer, olharmos para a implementação. E depois, é mesmo preciso uma abordagem integrada. Onde a abordagem integrada não foi possível, DGP, UMIC, mudanças de governo, etc. E onde não houve capacidade de todos os atores estarem sincronizados, as coisas avançaram muito mais lentamente. Quer dizer que o governance é fundamental nestas questões. O objetivo é a modernização. E se não for esse, se estivermos em projetos pontuais, os resultados vão ser mínimos, um bocadinho demonstrativos, não são sustentáveis. Há que gerir a complexidade de intervenções e interdependências. E por último, o elo mais fraco determina a capacidade global. Quem julga que vai deixar de fora parceiros, partes mais fracas, que dão mais trabalho, está ao mesmo tempo, como o resultado é a soma, é como numa estafeta, o posicionamento final da equipa é o lugar do último do grupo da estafeta. E, portanto, esta noção de trabalhar em rede é fundamental. E estou a chegar a fim com algumas recomendações de alto nível. Estamos a falar de uma mudança de paradigma e não de uma abordagem gestionária. O jogo chama-se transformação. E, portanto, temos de estar nesse jogo com uma visão de alteração de paradigma, com toda a complexidade que uma transformação tem. Resistências à mudança, efeitos perversos que não estávamos à espera, coisas que não pensámos, e, portanto, aqui a abordagem é completamente de transformação. Só se vende construindo coligações vencedoras. Trabalho em rede, com ministérios e com parceiros estáveis. Tem de ser um esforço sistémico. É fundamental atrair, formar e reter recursos humanos capazes. Os atores principais na ANCP e também nos ministérios. E temos de os remunerar e de o promover de acordo com os resultados. Ganha-se tempo quando se aposta na experiência e nas competências de toda a cadeia de valor, especialmente nos parceiros. Sem investimento, o retorno é limitado e mesmo autofágico. Há investimento que se perde, um bocadinho de pôr água na areia. Quer dizer, ou o investimento é feito em termos de uma visão de longo prazo, com os recursos necessários, ou então vai-se ter pouco impacto. É mesmo estar a puxar uma bola para ela subir e eu vou empurrando a bola. E ela vai descendo e eu fico ali um ano e vou gastando a energia. Se tivesse um bocadinho mais de força no início, a bola passava para o outro lado. É o que acontece por vezes em investimentos parcos, isolados. E por último, não devemos negligenciar o objetivo da promoção da competitividade económica. Esta foi uma parte que foi sempre negligenciada, porque o desafio de melhorar
as compras públicas sempre foi muito grande para se estar a jogar também este jogo de promoção de competitividade económica, das PMEs, do tecido empresarial português. Só para salientar, eu não sei se estas apresentações depois vão ser colocadas num site ou qualquer coisa assim, só referir aqui na mudança de paradigma, deixar aqui alguns pontos daquilo que muda na gestão operacional, na filosofia de intervenção, na estratégia, na organização, nos processos, por exemplo, processos múltiplos, diferenciados por departamento para uniformizados, tecnologia de suporte ao back-office para gestão de todo o sistema, etc. Não vou agora, com o pouco tempo, também maçar-vos com isso. Depois, esclarecer quando digo só se vence construindo coligações vencedoras. É preciso ter liderança no terreno, no dia-a-dia, nas coisas a acontecerem. E é aí onde se constrói uma dinâmica orientada para a concretização de resultados práticos, sustentáveis. Depois, muito importante, mobilizar os ministérios. Há aí muita energia, há muita competência. Aquilo que foi feito está muito baseado em iniciativas e competências dos ministérios e importa aproveitar essa dinâmica e são eles que compram na prática. Por último, o relacionamento político ao mais alto nível e o reforço da ligação operacional. O envolvimento para as decisões de suporte político necessárias para os processos não se atrasar como se atrasou no passado. Em relação aos recursos humanos capazes, há aqui claramente duas entidades, a ANCP e Unidades Ministeriais de Compras, mas depois salientava o definir os incentivos, a remuneração por objetivos, quando se superam objetivos, fundamental para manter as pessoas boas envolvidas neste processo. Ganha-se tempo quando se aposta na experiência e na competência de toda a cadeia de valor. Aproveitar as economias de aprendizagem. Este é um processo onde nós julgamos que sabemos tudo no início e vamos tendo imensas surpresas. Aquilo que parecia muito óbvio, de repente começa a ficar um bocadinho mais complicado. E ter parceiros que já estiveram neste processo e que têm toda esta aprendizagem e pegar nas pessoas que têm estado envolvidas é muito importante. Estabelecer acordos de longo prazo. Muitas vezes eu senti que os parceiros, logo numa fase inicial, eu lembro que no meu tempo muitas coisas começaram a atrasar enquanto eu ainda lá estava. Muitas decisões que eram adiadas, etc. Isso foi um processo desde o início que teve as suas vicissitudes. Havia parceiros que não conseguiam corresponder porque não havia uma garantia de um envolvimento e de um comprometimento do nosso lado para o longo prazo. E então isso funcionava um bocadinho como um ciclo vicioso. E apostar um bocado na economia local que vale a pena. O investimento, vou passar à frente. O último ponto é aqui incentivos automáticos à poupança e pricing. Há muitos ministérios e muitas entidades que não sentem um incentivo a poupar. O orçamento é reduzido no ano seguinte. E, portanto, tem de haver aqui uma devida quantificação da poupança, dos ganhos, e uma partilha desses ganhos. E há formas de o fazer e formas bastante inovadoras e interessantes de fazer para todos. Por último, não devemos negligenciar o objetivo da promoção e competitividade económica. Eu deixo um alerta para aquilo que os outros países estão a fazer, uma vez que o mercado público está a ficar cada vez mais integrado com a nova legislação, a diretiva, depois a transposição para as várias legislações nacionais, mais transparente, mais global. Há muitos países que estão a fazer portais e todo um automatismo em termos de adjudicações online em portais abaixo dos limiares comunitários. E isso protege a sua economia. O argumento desses países é que vamos promover a competitividade das pequenas e médias empresas. E, de facto, através desse mecanismo, há uma semi-proteção das empresas locais. Porque são mecanismos muito expeditos de adjudicação, muito automáticos, em que formam redes virtuais de fornecimento e que, de facto, são formas muito, e é o que explica esse gráfico, formas proativas